Eu sei que tem gente que vai me julgar, mas quem passou pelo que eu passei talvez tivesse feito pior. Eu tentei relevar, tentei seguir a vida em paz, focando nas coisas que eu estava construindo, mas tem mulher que não aceita perder. Tem mulher que insiste, provoca, humilha, e chega uma hora que a gente cansa. E quando esse cansaço vira raiva, você tem duas opções: ou engole seco e se rende, ou reage e faz acontecer. Eu escolhi a segunda. Conheci o Vitor na adolescência. Devia ter uns 14 ou 15 anos. Ele era amigo do meu primo. E como nossas famílias moravam perto, acabávamos nos vendo direto. Com o tempo, viramos amigos mesmo. Daqueles que se contam tudo, que confiam um no outro de verdade. Não tinha malícia. Era a amizade daquelas puras, que muitos dizem que não existe entre homem e mulher, mas existia. E mesmo depois que cada um entrou em seus respectivos relacionamentos, nada mudou. Continuávamos próximos, trocávamos mensagens o dia inteiro, passávamos horas no telefone, nos víamos sempre que dava. Ele respeitava meu namoro e eu respeitava o dele. A nossa conexão era outra. A gente se entendia sem esforço. Com o tempo, as coisas foram mudando. Já com 26 anos, minha vida estava bem diferente. Eu morava sozinha, tinha meu trabalho, pagava minhas contas e levava uma rotina tranquila. Era feliz com a minha independência, mas se tem uma parte da vida que parecia não andar para frente, era a amorosa. Todo relacionamento meu virava dor. Foram 3 namorados até ali, e os 3 me traíram. Toda vez que eu achava que era diferente, vinha o tombo, a decepção, a quebra de confiança, sempre. O Vitor, por outro lado, ainda lutava para se firmar. Morava com os pais, sem emprego fixo, mas continuava ali, firme comigo. A gente almoçava junto de vez em quando. Às vezes ele dormia lá em casa. Nossa amizade só se fortalecia. E então teve uma noite específica que mudou tudo. Eu tinha acabado de terminar mais uma relação tóxica. Liguei pro Vitor e pedi que ele viesse. Eu precisava de alguém, precisava desabafar. A gente abriu umas cervejas, como já tínhamos feito tantas vezes. Só que aquela noite estava carregada, sabe? Eu estava num ponto de exaustão emocional e comecei a desabafar como nunca. Disse que estava cansada de me entregar para quem não merecia, de tentar amar homens que não sabiam nem se controlar. Vitor ouviu tudo calado. Depois falou o que eu acho que ele guardava há muito tempo. Disse que eu era maravilhosa, que aqueles caras eram idiotas por não enxergar o valor que eu tinha, que ele sempre me admirou, sempre me viu como uma mulher incrível, única. Eu não sei ao certo como aconteceu, mas ele se aproximou. Ficou perto, muito perto. E quando vi, a boca dele estava a um fio da minha. A gente se beijou. Foi intenso. E naquela noite, dormimos juntos. Na manhã seguinte, ele foi carinhoso, atencioso, parecia até emocionado. Levantou, fez café, me levou na cama. E enquanto eu tomava o café, ele não. Ele não tomou o café porque estava nervoso demais. Me olhou nos olhos, respirou fundo e disse que precisava conversar comigo. Contou que já fazia um tempo que vinha sentindo algo diferente, que aquela amizade de anos tinha virado outra coisa dentro dele, algo maior. Disse que não queria forçar nada, que morria de medo de estragar o que tínhamos, mas que aquela noite tinha sido como uma confirmação do que ele já suspeitava há muito tempo. Com um olhar doce, mas inseguro, me perguntou se eu toparia ser namorada dele. Foi romântico, bonito e verdadeiro. Para ser sincera, eu nunca tinha olhado para o Vitor com esse tipo de sentimento. Ele sempre foi meu melhor amigo, minha base. Mas depois daquela noite, tudo dentro de mim mudou. E sim, eu disse que sim. Quis namorar com ele. A gente já se conhecia como ninguém, já tinha uma intimidade rara, e no meu coração fazia todo o sentido. Se já éramos perfeitos como amigos, como casal seríamos ainda melhores, não era? O namoro começou com tudo. Era leve, sincero, sem aquelas brigas bobas que eu tanto conheci em outros relacionamentos. Era carinho no olhar, parceria no dia a dia. Pela primeira vez na vida, eu acreditava que estava com o cara certo, no lugar certo. Mas então a vida, com toda a sua crueldade silenciosa, tirou uma das pessoas mais importantes para mim. Minha avó faleceu.
E, embora eu entendesse que a morte é parte da vida, eu sofri. Sofri de um jeito que nem sei explicar. Passei mais de 2 meses chorando todos os dias, sentindo um vazio que nada preenchia. E o Vitor esteve ali. Me abraçou, me segurou. Foi minha força quando eu não tinha mais nenhuma. Foi nesse tempo que ficamos sabendo do testamento. Minha avó era muito organizada, deixou tudo dividido direitinho entre mim e minha mãe, as únicas herdeiras. Ela deixou a casa para minha mãe e para mim um bom valor em dinheiro e o carro antigo do meu avô. Um carro que ela conservava com todo carinho. Fiquei emocionada. Aquilo era a forma dela me dizer, mesmo depois de partir, que eu podia andar com minhas próprias pernas, que eu não precisava depender de ninguém. O dinheiro ficou guardado na minha conta. E o Vitor, que já era meu namorado há tempos, sabia minhas senhas, sabia quanto eu tinha no banco. Nunca vi problema nisso. Afinal, era o Vitor, meu melhor amigo, meu companheiro, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Às vezes ele me pedia um dinheiro, para uma conta, um conserto, um imprevisto, e eu dava. Sem questionar, sem hesitar. No começo era pouco, quase nada. E eu me sentia bem ajudando. Ele tinha sido meu apoio, e agora eu podia retribuir. Nosso namoro seguiu por mais de 2 anos. Eu estava cega. Achava que tinha finalmente encontrado o homem certo, o amor da minha vida. Romantizava até a ideia de que procurei tanto por alguém que me amasse, e no fim, era ele. Sempre foi ele. Mas eu não poderia estar mais enganada. Foi numa tarde qualquer que a verdade bateu à porta. Uma amiga minha, a Geisa, me chamou para conversar. Disse que precisava me mostrar uma coisa urgente. Nos encontramos numa lanchonete depois do trabalho. Ela estava estranha, séria. Quando se sentou, não enrolou. Abriu a bolsa, pegou o celular e me entregou, com o vídeo já aberto. Eu dei play. E lá estava ele. O Vitor. O meu Vitor. Beijando outra mulher, em público, sem nenhuma preocupação, como se eu não existisse. Como se aqueles 2 anos nunca tivessem acontecido. Lembro da sensação de não conseguir respirar, de ver tudo girando. E lembro da Geisa, que parecia tão fria, me olhando em silêncio. Na hora só consegui pensar. É assim que se conta para uma amiga que ela foi traída? Mostrando um vídeo, sem um aviso, sem nada? Como se jogasse uma bomba no colo dela. Fiquei em choque. E por um breve segundo, senti até um certo alívio por finalmente ter descoberto a verdade. Saber que o Vitor era igual, ou talvez até pior, do que os outros me deu uma estranha sensação de paz. Eu não queria mais viver uma mentira. Só que não precisava ter sido daquela forma. Crua, fria, como se fosse só mais um detalhe qualquer. Mas agora isso nem importa. O que ficou mesmo foi a dor. Uma dor que sinceramente superou todas as outras traições que já tinha enfrentado. Porque dessa vez não era apenas um namorado que estava me traindo, era meu melhor amigo. A pessoa que enxugou minhas lágrimas quando perdi minha avó, que preparava café para mim nas manhãs difíceis, que me dizia com os olhos cheios de carinho que eu era tudo que ele sempre sonhou. E de repente, esse mesmo homem estava me apunhalando pelas costas. No dia em que descobri, meu corpo mal se sustentava em pé. Primeiro tentou negar, depois confessou tudo. Chorou. Disse que estava envolvido com outra mulher, que o caso já durava 6 meses. 6 meses em que ele dormia comigo, comia da minha comida, dizia que me amava, enquanto levava uma vida paralela com outra. Aquilo me destruiu. Não foi um deslize, não foi um erro de uma noite. Foi uma traição consciente, contínua, calculada. E eu, cega, acreditando que vivia o relacionamento mais puro do mundo. Na mesma noite, eu terminei tudo. Disse que nunca mais queria olhar na cara dele. Ele implorou, chorou feito criança, disse que me amava, que queria consertar. Mas era tarde demais. Falei que ele ia se arrepender e que ainda ia lembrar de mim cada vez que olhasse para aquela mulher. Fui embora, sem olhar para trás. Foi a 4ª traição que vivi, mas essa me dilacerou de um jeito diferente, porque além de namorado, ele era meu porto seguro, ou pelo menos eu achava que era. Mas eu não sou o tipo de mulher que se deixa abater para sempre. Chorei tudo o que tinha que chorar. Depois, alguma coisa dentro de mim mudou.
Uma chama diferente acendeu. A vingança contra ele seria me reerguer, ignorá-lo, fazer ele sumir da minha história. Mas ela não ia escapar assim tão fácil. Ela ia pagar. Eu só não sabia como, ainda. Voltei a falar com minha amiga Geisa. Fui direto ao ponto. Perguntei se ela sabia quem era a tal mulher. E ela, com a maior naturalidade do mundo, disse que sim. Geisa era o tipo de pessoa que sabia tudo da vida alheia. Aquelas que, se você perguntar o CPF, talvez ela também saiba. E naquele caso, isso foi uma bênção. A mulher não só tinha nome e endereço conhecidos, como estava noiva. Quando ouvi aquilo, meu sangue gelou. Não quis saber mais nada. Nem nome, nem idade, nem profissão. Só fiz uma pergunta. Você sabe quem é o noivo dela? Geisa sorriu. Disse que ainda não, mas que descobriria. E que faria isso com gosto porque ela também odiava traidores. E cumpriu. Uma semana depois me mandou mensagem. Já sei onde ele trabalha. O nome dele era Renato. 34 anos. Técnico em informática. Trabalhava num centro comercial movimentado, numa loja especializada em montagem de computadores. Por sorte, o lugar ficava relativamente perto do meu trabalho. Na mesma hora, decidi que ia procurá-lo. Não porque eu queria salvar o noivado dele, não me engano. Era por vingança mesmo. Queria ver o mundo daquela mulher desmoronar como o meu desmoronou. Ensaiava o que diria, palavra por palavra. Mas na hora não foi tão fácil. Dava para ver nos olhos dele que era apaixonado pela noiva. Isso me travou por alguns segundos. Eu estava cheia de raiva, mas não podia esquecer que ele era inocente, pelo menos naquele enredo. Não havia jeito de contar aquilo sem machucar. Respirei fundo e contei. Tudo. Sem floreios. Sem pausa. Mostrei o vídeo, o mesmo que minha amiga tinha me mostrado dias antes. Lá estava Vitor, o homem que dizia me amar, beijando outra como se eu não existisse. E eu falei tudo. Disse que sentia muito, de verdade, mas que ele merecia saber que era melhor enfrentar a dor da verdade do que viver feito idiota numa mentira. Renato ficou em silêncio. Parecia que o chão tinha sumido sob os pés dele. Não reagiu com raiva, não gritou, não fez escândalo. Só disse que precisava voltar ao trabalho. Eu ainda tentei explicar que eu também era vítima, que não tinha culpa de nada, que só queria ser justa com ele. Ele apenas respondeu que não estava bravo comigo, mas sim com o coração dilacerado. E então se foi, assim mesmo, sem alarde. A conversa terminou ali, fria, pesada, com o tipo de silêncio que só nasce quando a decepção é profunda demais. Alguns dias depois, me encontrei novamente com minha amiga, a mesma que me mostrou o vídeo. Ela chegou com aquele rosto tenso, de quem carrega notícia ruim. E tinha mesmo. Disse que Vitor e Letícia estavam juntos, assumidos, e que nem se davam ao trabalho de esconder. Aquilo me deu uma raiva seca, amarga. No fundo eu sabia que era possível, mas ainda alimentava uma esperança boba de que ela, pelo menos, fosse ficar mal com o fim do noivado. Que carregasse um mínimo de culpa, de remorso. Mas não. Eles estavam lá, firmes, como se nada tivesse acontecido. E naquele momento, percebi que o tiro que eu achava que tinha dado neles tinha acertado meu próprio peito. Doeu. Agora preciso abrir o jogo com vocês. Não me orgulho do que vou dizer, mas a verdade é que, com o passar dos meses, algo dentro de mim começou a fraquejar. 3 meses depois, eu ainda sentia falta dele. Não era fácil cortar laços com alguém que fez parte da minha vida desde os meus 14 anos. A gente se falava todos os dias por anos, e de repente o silêncio. Eu comecei a responder as mensagens dele. Sim, ele continuava mandando. Dizia que sentia minha falta, que não parava de pensar em mim, que não sabia viver sem minha presença. E eu, burra de sentimento, fingia que só queria saber se ele estava bem, quando na verdade eu queria ouvir ele dizer que se arrependeu, que ia largar aquela mulher e lutar por mim. Mas ele nunca disse. Nunca. Só me mantinha por perto, como quem segura uma porta entreaberta. Nem deixa entrar, nem fecha de vez. E eu, fraca, deixei. Deixei ele andar por cima de mim por semanas, talvez 2 meses inteiros. Até cheguei a emprestar dinheiro.
Ele sabia da herança que minha avó tinha deixado. Pedia R$ 100 aqui, 200 ali. Dizia que era para pagar conta, resolver pepino. E eu dava. Nem pensava. A cegueira emocional é uma prisão sem grades. Meus pais e amigos me alertavam. Toda vez que eu chorava, eles jogavam a real. Não com crueldade, mas com firmeza. Não passavam a mão na minha cabeça. Me amavam e não suportavam me ver presa num ciclo de dor e auto-engano. Mas eu ainda não tinha acordado. Ainda não. Foi então que, de forma inesperada, o Renato apareceu de novo. Me mandou uma mensagem pelo Instagram. Disse que precisava conversar comigo sobre a Letícia e umas coisas absurdas que ela andava falando a meu respeito. Topei na hora. Estava no trabalho, então combinamos de nos encontrar na pausa do almoço, já que nossos locais de trabalho eram próximos. Sentamos num café simples, num canto discreto do centro comercial. Ele estava visivelmente incomodado, quase sem jeito. Então começou a falar. Disse que tinha ouvido, por amigos em comum com Letícia, que ela andava espalhando várias mentiras sobre mim. Que eu era patética. Que vivia correndo atrás do Vitor implorando para ele voltar. Que me humilhava, que era uma desesperada. E pior, que até dinheiro eu dava para ele, tentando comprar o amor dele de volta. Naquele instante, uma avalanche de emoções me engoliu. Raiva, vergonha, humilhação, tristeza, dor. Porque no fundo, algumas daquelas coisas eram verdade. Mas não como ela dizia. Eu nunca pedi para ele voltar. Nunca implorei. Eu amava, sim. E fui fraca, sim. Dei dinheiro, sim. Mas não era desespero. Era sentimento mal curado. Era ilusão mal enterrada. E ouvir tudo isso da boca de um homem que também foi traído me fez cair em mim de vez. Comecei a chorar ali mesmo, no café. E Renato, vendo meu estado, me abraçou. Disse que entendia, que eu podia contar com ele, que sabia exatamente como eu me sentia. Renato me olhou nos olhos e disse com toda a calma do mundo: bloqueia esse cara. Deixa o Vitor viver a vidinha de merda dele. Ele não merece nem um segundo da tua atenção. E ali, naquele instante, eu entendi que ele estava certo. Foi a primeira vez, em meses, que alguém me disse aquilo sem rodeios, sem pena, sem julgamento. Ele não estava me seduzindo. Ele não queria nada em troca. Apenas estava me tirando da lama onde eu me enfiei. Disse que talvez conversar mais, se ver mais, nos faria bem. Que não era cantada. Só um convite sincero de quem também estava tentando juntar os cacos. E foi aí que a ficha caiu. Era hora de virar a chave. A partir daquele dia, eu cortei o Vitor da minha vida. Sem recaídas, sem desculpas. Eu tinha feito o papel de ridícula por tempo demais. Uma semana depois nos encontramos novamente. Renato me perguntou se eu queria desabafar, esfriar a cabeça, jogar conversa fora. Eu topei. Fomos para um barzinho simples perto de onde a gente trabalhava. Lá, entre um gole e outro, ele começou a contar sobre o passado dele com a Letícia. Me falou que eles se conheciam há mais de 10 anos, que começaram como amigos, desses que a vida aproxima e afasta sem aviso. Mas sempre tinha alguma coisa que puxava os dois de volta. Ele contou que por muito tempo resistiu em se envolver com ela de verdade. Estava focado na carreira, vivia num ritmo maluco, mal dormia, mal comia, sem tempo para respirar. Até que num desses dias em que a mente pifa e o corpo pede socorro, ele ligou para ela. Disse que não estava mais vivendo, que estava só existindo. E ela apareceu. Chegou na casa dele como um furacão calmo. Limpou tudo, fez comida, ajeitou a geladeira, colocou ordem no caos. E foi nesse gesto simples, mas profundo, que ele decidiu que queria aquela mulher na vida dele. Ela já vinha insistindo fazia tempo, mas era ele que sempre dizia não. Naquele dia, ele finalmente disse sim. Dava para ver no rosto dele que o sentimento era real. Eu escutava e sentia pena. Ele não estava falando de qualquer uma. Ele estava falando da mulher que ele pensava em casar, em dividir a vida. Mas aí veio o baque. Ele disse que com o tempo, ela foi mudando. Sempre que o assunto casamento vinha à tona, ela desviava. Começou a dizer que não sabia se era isso mesmo, que tinha dúvidas, que não tinha certeza do amor. Mesmo assim, ele ficou. Tentou. Lutou. Fez tudo o que podia.
Até terapia de casal ele tentou convencer ela a fazer. E foi nesse momento, quando ele já estava exausto de remar sozinho, que eu apareci com a verdade, contando que ela já estava com outro, com Vitor. Eu senti vontade de chorar ali mesmo. Disse que sentia muito, que torcia para que ele conseguisse dar a volta por cima. E não era só conversa de consolo, era de coração. Eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque eu também tinha acreditado numa mentira. A gente foi se falando com mais frequência depois daquele encontro. Começamos a nos ver de novo, meio sem compromisso. Dois corações feridos tentando se manter inteiros. Toda vez que a gente se encontrava, eu sentia um alívio. Não havia julgamento. Não havia cobrança. Era como se a dor dele acolhesse a minha. E isso uniu a gente. Era reconfortante. A gente falava muito dos nossos ex, claro. Sobre o quanto doía ter sido enganado. Sobre como seria bom se um dia eles se arrependessem de verdade. Às vezes, brincávamos com a ideia de dar o troco, aparecer com alguém mais bonito, mais bem resolvido, esfregar nossa felicidade na cara deles. No fundo, era raiva disfarçada de riso. Um ódio comum que, sem a gente perceber, ia nos aproximando mais do que deveríamos permitir. E foi assim, nesse clima de dor compartilhada, que tudo começou a mudar. Teve uma noite especial. A gente estava na casa dele, como de costume, conversando, tomando uns drinks. Nada exagerado, mas o suficiente para me deixar mais leve, com a guarda baixa, a vergonha dissolvida no álcool. Eu não estava bêbada, estava só vulnerável. Eu lembro de cada detalhe daquela noite e, sinceramente, não me arrependo de nada. A conversa começou leve, em tom de brincadeira. A gente falava que, se ficasse junto, era como se tivesse empatado o jogo com o Vitor e a Letícia. 1-1. Fim da desvantagem. Ninguém mais de coração sangrando. Era papo bobo, sem intenção real, só pra rir. Mas drink vai, drink vem, e o assunto foi ganhando corpo, deixando o tom de teoria e indo direto pra prática. Estávamos ali, sozinhos, confortáveis um com o outro, sem julgamentos, sem testemunhas. E quando a gente viu, já estava no sofá, nos beijando como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse mesmo. Foi uma das coisas mais satisfatórias que já fiz na vida. Não por romance, nem paixão, mas porque foi como se eu estivesse limpando minha alma. Vitor já não significava mais nada para mim. Eu já tinha engolido o orgulho e reconhecido que ele era só mais um entre tantos que me decepcionaram. Mas viver aquilo com Renato foi diferente. Foi como se eu dissesse para mim mesma e para o mundo que eu não era nenhuma coitada desesperada atrás de ex, como andavam falando. Eu não era esse papel que me davam. Eu estava no controle da minha vida. E ponto. Acabei dormindo lá. Acordamos abraçados. Aquilo deveria ser romântico, né? Mas não foi. Não da forma tradicional. Eu não amava o Renato. Nem tinha qualquer sentimento que justificasse aquele carinho. Mas não sentia arrependimento. Só um estranhamento. Aproveitei o momento, peguei o celular e tirei uma selfie com ele ali, deitado do meu lado. Quando ele acordou, mostrei. Ele riu e soltou. A gente devia postar no status. Ia ser um belo recado para o mundo. E foi o que fizemos. Eu sabia que os meus amigos também eram amigos do Vitor. E sabia que ele mesmo, bloqueado, ainda vasculhava meus rastros. Por isso deixei ele ver o status. E olha, deu o que falar. As mensagens começaram a pipocar. Gente perguntando quem era o cara, se era coisa séria, se era só curtição, de onde eu conhecia. Mas o que eu não esperava, ou talvez esperasse no fundo, era uma mensagem dele. Do Vitor. Aquele que me traiu, mentiu, me fez de idiota. Ele teve a cara de pau de me escrever, se fazendo de ofendido. Disse que achava que eu era diferente, que não esperava esse tipo de exposição vindo de mim, que aquilo não era coisa de mulher decente. Me chamou de promíscua sem usar a palavra, mas o veneno estava ali. E eu só sorri, porque meu plano tinha funcionado. Ele ficou incomodado, e muito. Dava para sentir o ranço escorrendo pelas mensagens. Não respondi nada, só bloqueei ele de novo. E fim. Renato, por outro lado, contou que Letícia viu o status, mas não falou nada.
No mesmo dia, postou uma foto com o Vitor. A imagem? Quase uma cópia da nossa. Mesma pose, mesmo ângulo. Ridículo. Perguntei pro Renato o que ele sentia com tudo aquilo. Ele disse que estava levando numa boa, mas eu sabia que não era verdade. Dava para ver no olhar dele que ainda estava destruído. No caso dele, era um noivado. Casa planejada, planos de vida, casamento marcado. Era um sonho inteiro desabando. E por mais que minha história com Vitor tivesse sido intensa, a dele com Letícia tinha outro peso. E ele sentia esse peso todos os dias. Naquela mesma semana, repetimos tudo. Conversa, cerveja, cama. Virou rotina. Era quase automático. E no início, funcionava. Mas com o tempo, começou a me incomodar. Porque parecia que ele só se aproximava de verdade quando tinha álcool envolvido. E, mesmo sabendo que aquilo não era sério, que a gente estava junto para aliviar a dor, eu comecei a me sentir usada. Não de um jeito sujo, mas esquecida. Como se só servisse como consolo, como anestesia. E isso foi mexendo comigo. Mesmo com tudo que estava me incomodando, eu não falei nada. Não queria estragar o pouco de bem-estar que eu finalmente estava sentindo. Estar com Renato me fazia bem de um jeito que há muito tempo ninguém fazia. E, sinceramente, eu estava com medo de quebrar isso com cobranças. Aos poucos, ele também começou a postar algumas fotos nossas. Coisa simples, sutil, mas que dava para perceber que era de propósito. Era recado, era provocação, e dava para ver que Letícia recebia. Porque vez ou outra, ele me contava que ela postava umas indiretas, tipo resposta. E ele parecia satisfeito com isso. Dizia que agora ela ia entender o que perdeu. Mas com o passar das semanas, eu comecei a perceber que aquela guerra silenciosa que a gente travava com os nossos ex já não fazia mais sentido. Pelo menos, para mim. Porque quando eu ficava com Renato, o Vitor já nem me passava mais pela cabeça. Já não era sobre vingança, nem sobre provar nada para ninguém. Eu estava gostando dele, gostando de verdade, e por isso resolvi falar. Chamei ele para conversar e fui direta. Disse que aquilo tudo já tinha passado dos limites, que a gente já tinha se vingado, já tinha se curado em partes, e que para mim aquilo já não funcionava mais, que eu estava me apaixonando. Ele me olhou por alguns segundos e riu. Não foi uma risada debochada, nem sarcástica, foi surpresa mesmo. Perguntou se eu estava falando sério, e quando eu confirmei, disse que nunca imaginou que eu fosse me apegar, mas que me achava uma mulher incrível e que, se eu estivesse aberta, ele adoraria viver algo mais sério comigo. Eu confessei que ainda tinha minhas dúvidas, que achava que ele ainda estava muito preso a Letícia, que ela ainda tinha poder demais sobre ele. E ele rebateu na hora. Disse que da parte dele não restava nada, nem saudade, nem carinho, só uma raiva amarga, um orgulho ferido e a vontade de esfregar a própria felicidade na cara dela. E que isso, com o tempo, ia passar. Para provar, desbloqueou o celular, abriu o contato dela e bloqueou na minha frente. Disse que não queria mais manter nenhuma porta aberta para o passado. E completou: acho que a gente não se conheceu por acaso. A vida faz as coisas por algum motivo. Talvez esse seja o nosso. Mas não entende. Para mim é proteção, é justiça, é equilíbrio. E eu fui lá, no meu quartinho, sozinha, de madrugada. Levei o que tinha que levar: oferenda, vinho, charuto, 7 velas pretas e vermelhas. E falei com Exu. Falei com ele como quem fala com um pai, um amigo. Disse que era um número antigo, que tinha contatos de trabalho, de clientes, que era difícil abandonar tudo aquilo. Pedi que pensasse em mim, mas ele insistiu: você pode confiar em mim, eu jamais vou te trair. E eu acreditei. Mas confiar dói quando a gente vem de uma sequência de mentiras. Mesmo assim, engoli meu medo e segui. Não queria perder o único homem que parecia ter surgido de verdade na minha vida. Até que um dia ela cruzou a linha. Literalmente. Apareceu na porta do meu trabalho. O rosto dela transbordava deboche. Disse que eu tinha roubado o noivo dela e que eu ia pagar caro por isso. Tive que respirar fundo para não partir para cima dela. Não por medo, mas porque eu sabia que qualquer escândalo ali podia custar meu emprego. Eu ainda tentei responder com classe.
Disse que ela devia se olhar no espelho e repensar quem roubou quem de quem. Mas ela nem escutava. Continuava com aquele sorriso venenoso, dizendo que o Renato era dela, que ele voltaria rastejando, que eu só estava esquentando o lugar até ele cair em si. Quando ela virou as costas, minhas mãos tremiam de raiva. No mesmo dia, contei tudo ao Renato. E de novo ele me abraçou, disse que ela era maluca, que eu não precisava me preocupar, que o que ele sentia era por mim e só por mim. Mas Letícia não desistiu. Ela passou a fazer plantão na frente do trabalho dele. Implorava por perdão, chorava, gritava por uma segunda chance, como se fosse a vítima da história. E então veio o que mais me atingiu. Renato me contou que ela estava mandando nudes. Sim, nudes. Imagina só o meu estado. Imagina só o meu. Aquilo foi um golpe baixo demais. Ele me disse que pensou em não contar, mas preferiu ser honesto, que confiava em mim e que se eu soubesse por outra pessoa, poderia imaginar coisa pior. Falou que não respondeu, que apagava tudo, que não tinha mais nada por ela. Mas como eu ia ignorar? Ela era linda. O corpo dela era algo que ele mesmo já tinha elogiado para mim, muito antes de Letícia voltar à tona. Dizia que era o que ele mais amava nela. Então, saber que ela estava usando justamente isso como arma me corroeu por dentro. Aquilo me tirou do sério. Por fora, eu mantive a pose. Disse que ia ignorar. Mas por dentro, eu já tinha tomado minha decisão. Aqui, eu preciso contar uma coisa que poucos sabem. Eu não frequento o terreiro, mas sou da banda. Tenho um quartinho no quintal da minha casa onde montei meu altar de Exu. É ali que faço minhas oferendas, minhas firmezas. Uma vez por mês, coloco champanhe, acendo cigarro, deixo vela. Mas uma vez ao ano, a coisa é mais forte. Faço meu ritual completo, mais encorpado, mais íntimo. Tem gente que acha que é macabro, que é bruxaria, que é coisa do mal. Pedi justiça. Pedi que me livrasse daquela mulher, que ela não tivesse mais força para mexer na minha vida, que se ela tentasse de novo, que fosse ela quem colhesse o que plantou. Fiz tudo como aprendi, como me ensinaram. E quando saí de lá, senti um peso saindo do meu peito, não de vingança, não de maldade, mas de liberdade. Aquilo que ninguém mais conseguia me dar, nem Renato, nem conversa, nem bloqueio no celular. Eu precisava fechar aquela porta do jeito que sabia. E foi ali, naquela noite, diante da força de Exu, que eu prometi para mim mesma, nunca mais vou deixar que me tirem a paz. Eu não sou bruxa, não faço trabalhos místicos ou coisa parecida, mas tenho meu cantinho de adoração e muitos contatos que conhecem esse mundo. Naquela hora, quando eu já não suportava mais viver com medo, quando aquela ameaça parecia sufocar meu coração, eu pensei em buscar ajuda. Não foi fácil, confesso. Entreguei uma boa grana que ainda guardava da herança da minha avó para uma conhecida que fazia esse tipo de serviço. Pessoas que ajudam tanto a alcançar graças quanto a afastar inimigos. Levei fotos, nome completo da Letícia, contei que só tinha aquilo, mas que precisava que tudo desse certo. Fui clara, queria ela fora do meu caminho, custasse o que custasse. E 26 dias depois, aconteceu algo que mexeu com todos ao redor. Soube que ela, distraída, tentou entrar numa clínica, bateu com tudo numa porta de vidro, estourando o vidro e se machucando. Ela teve escoriações no rosto e, pior ainda, perdeu a visão de um olho. Dizem que ficou uma cicatriz feia do lado esquerdo do rosto, um castigo cruel para uma mulher que sempre viveu da aparência. Para alguém como ela, aquilo foi como morrer em vida. A notícia correu rápido e ouvi falar que a vida dela virou um inferno. Depressão, isolamento, crises de autoestima, afastamento total do mundo que ela conhecia. Soube tudo pelos amigos de Renato que também a conheciam. Sinceramente, não me arrependo de nada. Ela mereceu tudo aquilo. Errar uma vez pode até ser perdoável, mas tentar roubar o namorado de outra mulher, ainda mais depois do que ela fez comigo, é imperdoável. Ela é o tipo de mulher talarica que não aprende na primeira, nem na segunda, e que merece pagar caro. Enquanto ela sofreu, eu e Renato estávamos construindo algo verdadeiro. Os meses foram passando, e mesmo com as investidas dela para tentar reconquistar Renato, ela não teve mais espaço na nossa vida. Hoje posso dizer que estamos no melhor momento da nossa relação.
Renato tinha razão quando disse que tudo aquilo aconteceu por um propósito maior, que nossa dor serviu para nos unir. Eu nunca me senti tão feliz, tão plena, tão amada. A Letícia teve o que mereceu. E Vitor, bom, ele simplesmente ficou para trás, como o passado que finalmente deixei para trás. Agora, eu vivo para o presente e olho para o futuro com esperança. Com Renato, encontrei algo que nunca pensei ser possível: paz, amor e respeito de verdade.